Patrocínio Sebrae Amazonas. Olá, começa mais uma edição do Amazônia Empreendedora. Obrigada pela sua participação, pela sua audiência. E hoje estamos em um dos principais pontos turísticos de Manaus, que é o Largo de São Sebastião. E por trás temos o Teatro Amazonas. E no programa de hoje você vai conhecer dois empreendedores, a Edicleia e o Rafael. Eles vão contar um pouco da história deles, como foi o envolvimento com o empreendedorismo. A Edicleia, que é professora, e o Rafael, que montou um site bem legal, que é o Enfim Desempregado. Fica com a gente, você é o nosso convidado. Venha conosco empreender na Amazônia. No programa de hoje eu vou conversar com a Edicleia Silva, que é uma empreendedora que já está no segmento há um bom tempo, não é? Desde jovem sempre foi envolvida nesse ramo de empreendedorismo, é professora, faz consultoria para diversos locais, como por exemplo aqui nessa panificadora, que é a panificadora Elisa, a qual estamos gravando hoje. Tem 36 anos, amazonense. Conta um pouco pra gente como foi esse teu primeiro contato com o empreendedorismo, Edicleia. Bem, desde o momento em que eu comecei a estudar economia, eu vi uma necessidade muito grande de fortalecer, de fato, a economia daqui de Manaus. E trabalhar esse lado empreendedor é levar as pessoas a pensar nas suas ideias, mas mais do que tudo, pensar na ação, senão não gerará oportunidade. Esse é o grande conceito, na verdade, de empreendedorismo. São pessoas, e muitas pessoas que têm grandes ideias, mas se não tiver ação, não gerará oportunidade. E eu vi que o mercado de Manaus tinha uma necessidade muito grande de trabalhar empreendedorismo. Por tal conta, me envolvi nesse ramo e hoje sou consultora do IEL e também consultora da CDL Manaus. Há quanto tempo? Desde 2009 sou consultora da CDL Manaus, trabalho com os projetos de empreendedorismo, de modo geral, dos processos de gestão, né? Lá nós temos diversos cursos para as áreas distintas de modo geral. Então você sentiu, né? Tá fechado nela? Tá. Aí tu vai voltando pra gente. Então você sentiu essa vontade, né, por conta desta área, da economia e tudo. Então desde aí você formou a sua consultoria também? Como é que é? Explica pra gente. A minha consultoria, ela nasceu de uma necessidade que ora eu observei no mercado. Então já trabalhei com outras consultorias e eu tinha uma necessidade muito grande de formar a minha própria consultoria. E eu estou aí desde 2009 com essa consultoria. A gente atende de todo tipo, de todas as empresas de modo geral. Aqui na panificadora, de modo geral, nós trabalhamos com uma consultoria em atendimento ao cliente. Eu estou falando de algo primordial para a permanência e crescimento das empresas hoje no mercado, que é, de fato, o atendimento ao cliente. Mas nós trabalhamos, a nossa proposta é trabalhar os cursos em companies e que fortalecerão cada vez mais a imagem da empresa frente ao mercado e que hoje é um mercado, sem dúvida nenhuma, muito mais competitivo frente ao que nós estamos vivendo de pré-recessão econômica. E se fala muito em empreendedorismo, né? Mas, assim, explica um pouco pra gente mesmo o que realmente é o empreendedorismo. Certamente eu estou falando com muitas pessoas que são empreendedores, pessoas que têm grandes ideias, mas que de alguma forma não colocam em prática essas ideias. A nossa proposta aqui é fazer com que essa ideia que você tem aí na cabeça, ela possa se transformar em lucro para você. Hoje, mais do que nunca, nós chamamos a atenção dos jovens, da população de modo geral, para fazer com que o mercado cresça, mas a partir das ideias que você tem. Tenho quase certeza que você tem grandes ideias e que essas ideias gerarão oportunidades para você. Ô, Edicleia, o medo de fracassar é o grande empecilho de muitos empreendedores? Sem dúvida nenhuma, claro, aliado aí a um capital, né? Um capital inicial que as pessoas têm aí, aliado também à falta de informação dos setores, uma vez que as pessoas acreditam que há viabilidade em qualquer área.
E aí, quando a gente fala nesse processo de viabilidade, é muito necessário um estudo bem mais aprofundado do mercado, é muito necessário você gostar do mercado que você vai atuar, é muito necessário, por exemplo, trabalhar estratégias de marketing para que seu projeto seja lembrado. Há uma máxima do marketing que diz assim: quem não se mostra nunca será lembrado. Então, como é que alguém vai saber que existe você se você não se mostra? Edicleia, as mulheres elas estão se destacando cada vez mais no mercado empreendedor, não é verdade? Conta um pouco pra gente do destaque das mulheres no empreendedorismo. Olha, as mulheres elas exercem um papel que é muito sine qua non, imprescindível e importantíssimo no mercado. É muito necessário falar que hoje a gente tem uma participação brilhante das mulheres em todas as áreas de modo geral. O que suscita cada vez mais a ideia de que para o mercado crescer, é necessária a participação de todos, homens, mulheres e jovens mais do que nunca. Hoje a gente tem falado bastante para o jovem empreendedor, né? O mercado de Manaus é um mercado que tem sido bastante aquecido por conta dos jovens empreendedores, que hoje eles são muito mais seletivos, hoje eles pensam bem mais naquilo que de fato tem necessidade. E hoje a nossa maior necessidade de fato é de movimentar-se de fato, é fazer com que você seja dono da sua própria história, portanto dono da sua própria empresa. Tá certo. Então, olha, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente vai continuar falando mais um pouco da tua vida, sobre esse segmento e muito mais. A gente te aguarda no próximo bloco, hein? Não saia daí. Patrocínio Sebrae Amazonas.